Tarde, meus amigos, minhas amigas, tudo jóia? Rafael aqui. Gente, hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu peguei essa thread aqui do Twitter falando sobre o AVC que eu achei muito legal. E eu queria comentar um pouco, ler junto, comentar a respeito. Então, ó, a thread aqui é dessa Leia Al-Hilali, MD, tá bom? É do @teachplaygrub. Outra pessoa que eu tenho que agradecer é meu amigo Vitor, que foi ele que mandou o link para nós no grupo lá. Achei super legal. Eu vou lendo e comentando junto. Então, ó, você sente que você está se afogando numa sopa de letrinhas ali dos trials de AVC? Você quer escapar à confusão? Vamos dar uma lida aqui. O tratamento de AVC começou com a descoberta de que o trombolítico TPA poderia melhorar os resultados no AVC agudo. O TPA, o trombolítico, ele trabalha num trombo na sua artéria como se fosse um diabo verde ali, sabe? Você está entupido, você joga lá e enzimaticamente ele vai quebrando ali para tentar liberar a obstrução. Então aqui nós temos a fotinha, o trombo, o vaso obstruído, joga ali um diabo verde, que é o TPA. Mas a gente tem três grandes limitações do TPA. Primeiro, ele perde eficiência rápido e só pode ser dado cedo, até 4 horas e meia do último momento visto bem. Ela chama de LKN, Last Known Normal, tá bom? 4 horas e meia do último visto bem. Só que, infelizmente, na vida real, as pessoas dificilmente chegam no horário, né? A maior parte dos AVCs, quando aparece para nós, já estourou esse horário. E o TPA, que é o diabo verde, que seria o alteplase, ele não é muito bom para oclusões de grandes vasos. Ela chama de Large Vessel Occlusions, oclusões de grandes vasos. O TPA é uma enzima, então ela só pode funcionar na superfície que está exposta. Trombos grandes têm uma pequena superfície exposta em relação ao seu volume. Superfície pequena, por exemplo, é a mesma razão porque um cubo grande de gelo demora bem mais para derreter e um cubinho pequeno é bem mais rápido. Então, o TPA é uma enzima mesmo que vai atuar ali, ele precisa atuar na superfície. Se for um trombo muito grande, ele consegue dissolver um pouquinho ali em cima, mas ali dentro não consegue, entendeu? Por isso que oclusões de grandes vasos não costumam ter uma boa resposta. Então, quando o diabo verde ali não desentope o cano, eles entram e tentam tirar. A gente não poderia fazer a mesma coisa com um trombo grande? Esse é o princípio atrás da trombectomia. Manualmente pegar o trombo que o TPA não conseguiu dissolver. Só que, infelizmente, os primeiros estudos falharam mostrar benefício. Em 2013, 3 trials falharam mostrar benefício da trombectomia sobre o TPA. E isso complicou a questão da trombectomia entrar no tratamento de AVC. Só que os trials daquela época tinham várias falhas. Por exemplo, incluindo pacientes sem obstrução de grandes vasos. Porém, os trials da época tinham várias falhas. Por exemplo, eles incluíam pacientes sem obstrução de grandes vasos. E esses pacientes que eram o que estavam sendo estudados, então ficou numa situação difícil. É como se você não fosse muito seletivo num aplicativo de namoro. Se você não procura por pessoas que são certas para você, você pode pensar que não tem ninguém certo para você se você dá like ali em todo mundo. De forma similar, se você não seleciona pacientes que vão beneficiar da trombectomia, você pode pensar que a trombectomia não funciona. Então, foi como se eles tivessem dado like em todo mundo e depois viram que a terapia endovascular não deu certo. Falar, não deu certo. Mas não, eles tinham que selecionar pacientes com obstrução de grandes vasos. Um estudo que mudou essa história foi o Mr. Clean, tá? Que é esse desenho aqui. Ele mudou tudo com os novos
retiradores de stents ali. Os stents estavam sendo usados para abrir os vasos e quando eles eram puxados, o trombo vinha com ele. Então, o próprio stent, o stent mesmo, de abrir vaso mesmo, se tornou um aparelho de trombectomia. E você pode lembrar o estudo Mr. Clean? Foi quando o vaso finalmente virou clean, tirou ali. Deixa eu ver, foi em janeiro de 2015. Ok? Testar a efetividade de trombectomia com dispositivos antigos era como testar um dispositivo de limpeza com estudantes da faculdade. É difícil de ver se tem uma diferença ou não, porque os alunos da faculdade dificilmente limpam os quartos. A trombectomia com dispositivos antigos era como testar um dispositivo de limpeza com alunos meio desleixados ali da faculdade. Eles dificilmente limpam tudo, mas limpar com os retratores ali de stents é como ter sua mãe limpar ali, porque ela faz tudo direitinho, entendeu? E por isso que isso ficou clean, tudo do clean. E você pode pensar do tratamento de AVC como se fosse um pedido de desculpas. A efetividade rapidamente vai embora com o passar do tempo. E se você esperar tempo demais, você vai precisar mais do que só palavras. Vai ter que fazer alguma coisa, ter que dar um presente, fazer alguma coisa, certo? Então, de forma similar, no AVC, quanto mais você espera, mais provavelmente você vai ter que fazer algo a mais, semelhante ao TPA. Independente do tempo, o TPA pode não ser efetivo para um trombo grande, como a gente falou, né? O trombo de obstrução de grandes vasos. É como se um trombo grande fosse um erro grande. Você já vai precisar de mais coisas para se fazer do que somente palavras. Então, a obstrução de grandes vasos é como se você cometesse um grande erro. Você pode pedir desculpas cedo, mas provavelmente não vai resolver o problema. De forma similar, a gente pode dar sim o TPA para uma obstrução de grandes vasos, mas provavelmente você vai precisar de algo a mais. Ou seja, obstrução de grandes vasos precisam de trombectomia, mesmo tendo feito ou não o TPA. E o TPA não é uma contraindicação para trombectomia. Então, nesse exemplo aqui, uma obstrução de grandes vasos seria se ele tivesse cometido algum erro e aí ele deixou a sogra dele morar na casa dele. Tá? Mas, até mesmo a efetividade da trombectomia vai piorando ao longo do tempo. É como se você fosse limpar uma mancha. Espere demais e a mancha fica marcada para sempre. Então, independente do agente de limpeza que você usar, é impossível de tirar. De forma similar, se o cérebro já infartar, mesmo se você tirar o trombo lá com trombectomia, não vai dar para salvar. Então, enquanto que o último momento visto bem, ele é importante, o tempo até o infarto cerebral é mais importante. Se a gente puder selecionar aqueles cujo cérebro não infartou, tá, isquemiou, mas não infartou, o tratamento seria mais efetivo. Isso, a seleção dos pacientes, foi o foco dos próximos estudos, a seleção dos pacientes. Esses próximos estudos procuravam o mismatch. O mismatch é o cérebro isquêmico que ainda não infartou. Como se fosse, no exemplo da doutora Leia aqui, como se fosse quando o pessoal lá de Wall Street olha para ações que estão baratas e eles compram eles compram porque elas têm potencial de crescimento. É a mesma coisa com a trombectomia. Você tem que achar pacientes que têm tecido que ainda não infartou isquêmico. E é isso que a gente vê no mismatch. Tecido o suficiente para salvar é a razão do mismatch, ou seja, entre o centro infartado e a penumbra isquêmica na fase de perfusão ali no exame.
E quando o centro, quando tem esse mismatch de 1,8, e quando o core é menor que 70 centímetros cúbicos, tá bom? Porque AVCs muito grandes eram muito devastadores. Então, ela usou o exemplo de como se fosse os anos que a gente salva para a aposentadoria, o mismatch. Então, a gente trabalha dos 18 até os 70 anos. Se tiver um mismatch maior que 1,8, e quando o infarto é menor que 70 centímetros cúbicos. Os dois trials que provaram que a seleção correta dos pacientes, que na seleção correta dos pacientes a terapia endovascular foi efetiva, até depois do que foi esperado, foi o estudo Down e o estudo Diffuse 3. Ela usou a mnemônica aqui, ó. Lembre-se disso, porque isso foi uma nova ensolarar, né? Dawn, quando o sol nasce, assim. Foi quando apareceu uma nova oportunidade para o tratamento. E quando está amanhecendo, é quando as pessoas gostam de ter o seu difusor de óleos essenciais ali. Então, Diffuse e o estudo Down. Então, se o tempo último visto bem é menor que 44 horas e meia, o paciente pode usar o trombolite, o diabo verde, o TPA. Se são pacientes que têm uma obstrução de grandes vasos, eles também precisam de trombectomia, independente ou não de ter feito o TPA. Isso pode acontecer até 6 horas. E depois de 6 horas, aqueles que têm obstrução de grandes vasos deveriam, né, receber a trombectomia se aquele estudo de perfusão mostrar que tem tecido viável o suficiente naquele período, naquelas ideias lá. A razão maior que 1,8 e o volume do isquêmico ali menor que 70 centímetros cúbicos. Então é como se fosse uma maratona. Cedo, todo mundo está lá, né? Todo mundo entra no TPA, exceto aqueles que têm umas contraindicações óbvias. Mas ao longo do tempo, ao longo ali, cada vez mais pessoas vão tirando. Então, como se fosse filtrando ali. Quanto mais passa o tempo de último visto bem, significa que é mais seletivo e é menos elegível. Tá bom? Como que você se lembra do timing? Ela usa um mnemônico interessante também. É como se você selecionasse as pessoas. Antes das 4h30 da tarde, você está conhecendo alguém para tomar um café. Você, assim, é tranquilo você conhecer qualquer pessoa ali, né? Nesse horário. E ela usa aqui, por exemplo, e você conhecer qualquer pessoa, né? Exceto se ela tenha, por exemplo, um rabo de lagarto, ou seja, se tiver uma contraindicação muito estranha ali, tá bom? É a mesma coisa com a AVC. Exceto que tenha uma contraindicação óbvia, tipo hemorragia, uso de anticoagulante, todo mundo pode pegar o TPA embaixo de 4h30. Agora, depois das 6 horas já é a hora do happy hour. Então você é um pouco mais seletivo, você não sai com qualquer pessoa. Então, mesma coisa com a AVC. Antes das 6 horas, só oclusões grandes e aquelas com aspects maior ou igual a 6. Ou seja, se estiver muito ruim, o aspect já não adianta mais. Então tem que ser oclusões grandes e aspects maior ou igual a 6 podem pegar trombectomia. Tá? E depois das 6 horas? À noite já fica meio estranho, você tem que ficar esperto. Então, depois de 6 horas, você tem que tomar cuidado. Você tem que usar os critérios do happy hour ali, tá bom? Que é oclusão grande, que é aspect maior ou igual a 6. Mas você precisa saber se a pessoa não está já comprometida com outra pessoa. Ou seja, é a mesma coisa com o AVC. Depois de 6 horas, você tem que ter certeza de que o infarto, se elas já não estão comprometidas com o infarto, tá bom? Se já tiver um infarto forte ali, não adianta, você vai fazer trombectomia num tecido já ruim. Então ela resume assim: à tarde, até 4h30 da tarde, todo mundo é bem-vindo, exceto se tiver uma contraindicação óbvia. No happy hour ali até umas 6 horas, ele é mais seletivo, tá? E no clube à noite ali, mais que 6 horas, já você tem que ser mais seletivo ainda e saber se eles não estão comprometidos com o infarto, tá? Mas as coisas estão mudando.
Estudos mostraram que oclusões pequenas, por exemplo, no exemplo que ela fala aqui, um rapaz pequeno ali, frágil, mostrou que distais, oclusões de PCA, também valem a pena, podem ter uma chance, tá bom? Ou seja, até mesmo homens que não estão acima de 6, ou seja, com aspects de 3 a 5, podem se beneficiar. Então, é como se fosse tentar decidir um encontro. No final das contas, é a pessoa em si, o indivíduo, que vai definir ou não, tá bom? Então, a gente não deve ser tão julgador, assim, dos homens que são mais menores, que são mais frágeis, tá bom? Porque pode ter a indicação também. Os estudos ainda estão acontecendo. São comentários que a doutora Léa fez a respeito de AVC, que eu achei muito interessante para todo mundo conseguir lembrar. E, assim, realmente todos os créditos vão à doutora Léa, tá? E eu queria agradecer pelo meu colega Vitor aí por mandar esse link para eu poder comentar. Então, eu só estou comentando a respeito, tá bom? Eu achei interessante, então deve ajudar vocês a se lembrar de algumas coisas. Muito obrigado.